Olá pessoal, os Marqueires do Condomínios Perguntas e Respostas. Esse vídeo eu aconselho você, síndico, a repassar para os seus grupos de moradores de WhatsApp, uma vez que ele contém algumas orientações a respeito de um tema muito importante, muito corriqueiro nos condomínios, que é a reclamação de barulho de uma unidade contra outra. Ou seja, é de uma reclamação de um único morador afetado por supostos barulhos contra outro. Ou seja, você não tem muitas provas, você não tem muitos condôminos reclamando, você tem um condômino reclamando de outro. O que fazer? O primeiro ponto é sugerir que aquele condômino reclamante entre em contato com aquele dito infrator e resolva de forma amigável essa situação. Por quê? Porque o Código Civil não só traz disposições referentes ao condomínio edilício, mas também traz questões referentes ao direito de vizinhança que também se aplica aos condomínios. Ou seja, não é pelo fato de você residir em um condomínio que o direito próprio, o direito de vizinhança é eliminado. Não. Então você pode, o condomínio deve, aliás, procurar manter essa harmonia com outros condôminos, manter o diálogo direto com outros condôminos, sem a intervenção do síndico. Entretanto, o morador diz o seguinte: olha, já tentei várias vezes, já falei, não surtiu resultado. Eu quero que você, síndico, interfira nessa situação, tá? Então, primeira questão: alguns condôminos não querem ser identificados. Eles querem fazer uma reclamação, mas não querem se indispor. Ou seja, síndico, você recebe para isso, para resolver esses problemas, mas eu não quero me indispor. Como se você fosse, então, um bode expiatório para os problemas de cada um dos moradores. Nesse caso, uma reclamação apócrifa, uma reclamação sem identificação, é uma não reclamação, é uma reclamação inexistente, é uma reclamação sem vítima, sem parte ofendida. Então não há possibilidade alguma de você levar adiante isso, ainda que queira. Tá? Então aquele que não quer se indispor também deve colher os frutos de não ter a sua reclamação levada adiante. Em suma síntese, se você não quer se identificar, a sua reclamação não vai ser ou não deve ser levada adiante. Terceiro ponto aqui, tá? Você, síndico, deve solicitar que essa reclamação seja realizada por escrito, ou seja, no livro de ocorrência, por e-mail, ou mesmo pelo aplicativo WhatsApp, em que essa pessoa descreva os fatos com uma certa riqueza de detalhes, ou seja, ela descreva que tipo de barulho é. Não basta dizer ela está produzindo barulho, tá? Mas que tipo de barulho que é, tá? Bem como o horário, o dia aproximado e a unidade dita infratora, assim como as provas desses fatos, Ou seja, a prova compete àquele que alega. Então, quando o nome está dizendo que a outra unidade está produzindo barulho, ela deve apresentar alguma prova. Então, chegando a essas informações, você vai analisar a natureza do barulho, tá? Se forem barulhos naturais do uso da coisa, não há o que fazer. Ou seja, há pessoas que reclamam que o vizinho de cima acorda na madrugada e urina e dá para escutar, ou que ele levanta cedo e faz uma vitamina, liga o liquidificador, ou que as crianças da casa brincam e correm para lá e para cá e fazem barulho, ou o casal, quando chega a determinado horário do trabalho, começam a conversar e nesse caso há uma quebra de silêncio. Ou seja, há reclamações com relação a esses barulhos. Nesse caso, verificando que é uma reclamação de barulho decorrente do uso normal da coisa e que até mesmo um direito por parte daquele condômino, ou seja, pelo direito de propriedade eu tenho o direito de produzir algum som na minha unidade, mas há pessoas que não gostam nem mesmo disso. Então, verificando que se trata desse tipo de barulho, você já deve encerrar. Olha, isso é um barulho decorrente do uso normal da coisa, eu não posso fazer absolutamente nada. Entretanto, se esses sons perturbadores decorrerem, por exemplo, de algazarras, festas, música alta, nesse caso, ou seja, que refoge o uso natural da coisa, você vai perguntar, Você vai dar o devido encaminhamento perguntando quais são as provas, Você tem gravação? Você tem testemunhas? E a pessoa vai dizer sim ou não. Se ela disser sim, tenho provas, você analisa essas provas e aplica
se elas forem contundentes, se elas forem razoáveis, pode aplicar a advertência ou a multa de acordo com o caso. Agora o cidadão não tem prova nenhuma, ele só tem o relato. E aí o que você deve fazer? A minha sugestão é que você encaminhe essa reclamação de forma integral para aquele condômino reclamado, ou seja, aquele condômino dito infrator, solicitando explicações e informações a respeito dessa reclamação. A resposta pode vir ou pode não vir, né? Vindo essa resposta, o sujeito tem dois caminhos. Olha, não fiz nada, desconheço completamente todos esses fatos, nunca fiz. Então é a palavra de um contra o outro. Você não pode aplicar penalidade nenhuma, ou seja, você não pode aplicar uma advertência, uma multa sem provas. Ninguém pode ser condenado em qualquer esfera sem provas, tá certo? Isso se aplica também se o sujeito nem responder o e-mail, ou seja, ele não respondeu ou respondeu dizendo que não fez, então não tem provas, assunto encerrado, você não pode aplicar nada. Entretanto, o sujeito pode responder, olha, esse cidadão é um saco, eu fiz barulho sim, vou continuar fazendo. Nesse caso, você tem uma confissão, né? Perceba que você tem uma prova, né? Não é uma testemunha, não é o som captado, mas é uma própria confissão. Nesse caso, você pode aplicar então a advertência ou a multa, ok? Ah, mas o condômino não tem prova, mas ele alega que sofreu e que está sendo injustiçado. Perfeito, mas essa é a regra do jogo. Sem provas, também é uma injustiça advertir e multar outra pessoa com base na reclamação de uma única pessoa, tá? Sem repercussão nenhuma a outras unidades que não confirmam aqueles fatos, ok? Não é uma questão de justiça e injustiça, é uma questão de direito. Ou seja, sem provas, ninguém pode ser condenado a absolutamente nada, nem numa esfera administrativa, nem numa esfera judicial. Ok, senhores? Espero que tenham gostado do vídeo. Deem um like, compartilhem com seus amigos, mas principalmente com o seu grupo de moradores, para que eles tomem ciência do procedimento a ser adotado pela administração e fiquem aí cientes, né, das justificativas pelas quais você está tomando essa providência. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.